Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, no último vídeo eu tinha explicado sobre a invenção do mal, de como que ele não é uma criação de Deus, já que Deus criou tudo segundo a sua bondade, segundo tudo ordenado, né? Como que o mal é uma invenção angélica. Mas, e eu já introduzi alguma coisa de como entrou na humanidade, talvez eu vou repetir um pouco isso, mas eu quero explicar melhor para vocês sobre como que o mal entrou na humanidade e as consequências que o pecado gerou para a humanidade. Algumas consequências, e então vou falar sobre o pecado original, que é uma realidade que nos passa também, certo? Para destrinchar bem tudo isso. Certo. Bom, como vocês viram, o mal é uma invenção angélica, mas, como nos relata as Sagradas Escrituras, e essas coisas que eu estou falando para vocês é revelação divina, então nós temos que crer nisso. Então, um anjo caído, Satanás, logo depois da criação do homem, que são as coisas estabelecidas, não sei quanto tempo depois, mas enfim, Satanás seduziu Adão e Eva para que eles pecassem. Veja, quando nosso Senhor, ele colocou alguns limites que nós podemos ver, por exemplo, em não comer do fruto da árvore proibida, e que a consequência desses frutos, de comer desse fruto, seria a morte, é uma coisa simples. Bom, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sendo criados à imagem e semelhança dele, nós temos uma inteligência, temos uma vontade, nosso corpo também é digno, porque está ligado a uma que é a imagem e semelhança de Deus, então tudo em nós é digno, certo? Fomos criados à imagem de Deus. Então, Deus nos criou assim para que nós pudéssemos amá-lo. Mas também respeitá-lo, já que amar também cabe o respeito. E sendo ele o nosso Criador, nós devemos nos submeter a ele. Uma submissão que não é pesada, porque ele nos ama, então tudo aquilo que ele nos demandar será amor. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o coração de Deus, um coração que não pesa e que julga segundo a humildade. Então, não é pesado, mas é bom. Então, o que é o papel da criatura nisto? Diante daquilo que Deus nos demanda, é uma confiança, um abandono de saber que aquilo que o nosso Senhor nos pede é o melhor para nós. E que não importa qual situação nós estejamos, nós podemos estar em paz, serenos, uma vez que somos cuidados por alguém que muito nos ama. Então, aquele pedido de nosso Senhor era um pedido de um ato de confiança, mas também um pedido de um ato de amor, né? Só que, quando o demônio foi falar com Adão e Eva, ele os seduziu, e os seduziu a crer que, na verdade, Deus não amava a eles da forma que eles pensavam. E que Deus não era um Deus bom. Porque aquilo que ele estava pedindo não era para que eles não morressem, porque a consequência de comer do fruto da árvore seria a morte. Mas não. Satanás falou a Adão e Eva: ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Vocês serão como deuses. E seduzidos a isso, Adão e Eva comeram. Desobedeceram a Deus. Romperam com o Criador. Romperam com o amor. E utilizaram de sua... Vejam, assim como os anjos,
Eles utilizaram da liberdade, da inteligência e da vontade livre que eles tinham de uma forma errada. Abusaram dessa inteligência, abusaram dessa liberdade, de modo que eles a direcionaram a ofender a Deus, a pecar nesse ato, né? Então o mal entrou assim na humanidade. E como tudo tem consequências, esse ato de Adão e Eva também tem consequências. Tem consequências práticas da natureza humana. Porque, vejam, Deus é o nosso Criador. E nós fomos criados para Ele, certo? Lá nas primeiras lives que eu tinha feito de catequese, eu falava sobre essa questão da nossa busca pela felicidade. E como que nós só podemos ser plenamente felizes. Em altura, profundidade e largura, nós só podemos ser plenamente felizes amando a Deus, nos unindo a Deus. Quando Adão e Eva querem ser deuses, querem ser os seus próprios deuses, conhecedores do bem e do mal, ou seja, quando eles comem daquele fruto, almejando ser deuses, eles querem ser a fonte da própria felicidade. Eles querem ser quem dá os caminhos próprios, querem ser a fonte de sua felicidade, querem ser aquilo que aproxima eles do bem, da felicidade, mas também eles que querem dizer o que é mal para eles, o que é bom para eles. Só que isso não funciona assim. Embora eu possa pegar esse livro e dizer que isso daqui é um cachorro, isso daqui nunca vai ser um cachorro. Embora eu possa pegar um vidro de sal e dizer que ele é açúcar, quando eu jogo num doce que eu estou fazendo, o doce não vai ficar doce. Uma contradição até o nome. Ele vai ficar salgado. Porque, embora eu tente me fazer Deus, eu tente dizer o que é o bem, o que é o mal, não segundo o ser da coisa, mas segundo a minha vontade, isso só fica na minha imaginação, no meu mundinho. Mas isso não muda a realidade, porque a realidade ela é dada por Deus, ela é criada por Ele. Então, eu não só vou estar vivendo numa ilusão, como que eu vou sofrer as consequências da minha ilusão. Porque se o que me fazia feliz seria o doce, vamos dizer assim, eu dizer que o sal é doce vai salgar o doce, certo? Então não vou ser feliz nunca, porque eu vou insistir num erro que nunca vai me trazer aquilo que eu busco, que nunca vai me trazer aquilo que eu pretendo. Eis a tragédia. Nós temos um vazio em nós, que só Deus poderia preencher. Se eu me coloco no lugar de Deus, com que eu hei de preencher o meu vazio? Com o meu próprio abismo? Só que isso não preenche nada. Então, o homem, ao pecar, ele perdeu qualquer possibilidade de ser feliz e se condenou a viver uma vida em que ele sempre vai estar insatisfeito, de sempre vai buscar pequenas felicidades, mas elas vão ser sempre insuficientes e vão durar muito pouco. E que as consequências disso vai ser uma frustração e uma tristeza cada vez maior. Uma desordem, uma inquietação, um sentimento de falta, mas que não se sabe porquê. Uma falta de paz porque não está num lugar ordenado. E aqui está o ponto. A desordem. Não só nós fomos afastados da nossa felicidade, como que antes, o que acontecia? Deus, sendo nosso Criador, Ele influenciava na nossa alma. Como um pai, uma mãe, numa conversa, influencia o filho a buscar o bem, e o bem, como eu já expliquei, aquilo que nos faz felizes, Deus, respeitando a nossa liberdade, Ele influenciava na nossa alma, nos convidava. E a nossa alma, confiando em Deus e reconhecendo o bem naquilo que Deus nos dá, ela movia o corpo a procurar isto. Só que, quando Adão e Eva tentaram se fazer como deuses, Deus, a alma, quis se colocar acima de Deus. A alma humana, com sua inteligência e sua vontade, quis se colocar acima de Deus. Só que isso é impossível, concorda? Só que não só isso não deu certo, como que ela perdeu toda a potência, toda a vontade firme que ela podia ter,
de modo que ela se torna escrava do corpo. No vídeo que eu estava explicando sobre a existência da alma humana, eu mostrei que os animais, eles são escravos do próprio instinto, daquilo que manda seus sentimentos, seus impulsos. Dessa forma, nós também nos tornamos escravos do nosso próprio corpo. Mesmo tendo uma inteligência que é capaz de olhar o ser das coisas e dizer, não, isto é isto, aquilo é aquilo, então eu vou agir segundo aquilo que é, não segundo aquilo que eu sinto. Não importa se, sei lá, eu tenho uma sensação de medo. Se eu vejo que a situação eu consigo enfrentá-la, eu vou enfrentá-la. Não importa se meus sentimentos me mandam fugir. Entende? Depois do pecado, não. Nós fomos nos tornando. Claro, nós podemos ainda fazer atos de vontade que contrariam o nosso corpo, mas isso se tornou mais difícil para nós. E muitas vezes nós agimos segundo a carne. E por isso que as pessoas têm essa facilidade de pensar que o mal, na verdade, vem da carne, mas não vem. Vem de uma alma fraca que cede aos seus próprios sentidos e que se torna escrava de si mesmo, porque já não busca mais uma verdadeira felicidade, mas busca ilusão. E nos tornamos escravos do pecado. Porque veja bem, Deus está acima de tudo, certo? E que ninguém consegue subjugar a Deus. Mas nós, querendo nos fazer como deuses e indo buscar a felicidade no pecado, ainda que talvez eles não tivessem plena consciência do que seria o que eles estivessem fazendo, ao buscar a felicidade do pecado, nós nos tornamos escravos do próprio pecado. Quisemos mandar em tudo, mas nos tornamos escravos de quase tudo. Porque não importa onde nós nos metamos com a nossa tendência, com as consequências do pecado, nós sempre que acabamos subjugados pelas coisas. Você pode jogar um jogo e pensar que você que está controlando a situação. Mas se te é pedido para fazer uma coisa mais difícil, que vai ser menos gostosa de se fazer, você acaba ficando escravo daquilo. Não é você quem manda, é ele que te aprisiona. Ou se você está com fome, eu já vi tanta gente falar que se está sozinho em casa, está jogando e não tem ninguém para fazer a comida, ele fica horas sem comer e quando precisa, sei lá, fazer um miojo porque não tem vontade de fazer outra coisa, quando vai fazer alguma coisa? Hoje em dia ainda come por causa do iFood, mas entende o que eu quero dizer? Vai se tornando escravo. Satanás nos prometeu sermos deuses, mas nos tornamos escravos e colocamos a ele como nosso Deus. E ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Então a única coisa que ele nos vai dar é infelicidade, promessas vazias e ilusórias. E pior, depois disso, ele não estende a mão. Mas como dizia o padre Duarte Lara, um padre exorcista português, o demônio... Foi o padre Duarte Lara? Não sei. Mas um padre que dizia que o demônio, quando nós caímos na tentação, ele não só deixa de nos tratar como seus supostos amigos, como que começa a nos acusar. Veja lá no que você se meteu. Agora você não vai sair disso. Continue aí, continue pecando. Eu não vou te ajudar a sair disso. E essa é a realidade de tanta gente que já ficou viciada em um pecado. Dos mais comuns hoje em dia, aqueles ligados à pureza, o sexo desregrado, outras coisas, a droga, por exemplo, também. Vícios em roubo, em maltratar as pessoas, uma ira que você não consegue controlar, entre tantas outras coisas. Pois bem, nos tornamos escravos, perdemos a nossa felicidade, que é Deus. Não sei se vocês entenderam isso, mas a nossa felicidade é Deus. E por que nós perdemos? Porque nós escolhemos outra coisa e ofendemos a Ele. Problema, nós não conseguimos reparar isso. Deus tem uma dignidade infinita e nós ofendemos Ele em toda a sua dignidade infinita. Só que nós não conseguimos fazer um ato de amor infinito que seja capaz de reparar isso. Deus nos criou com muita misericórdia porque Ele não precisa de nós, mas nós o ofendemos. E ao ofendê-lo, nós nos tornamos culpados de uma culpa eterna e infinita, igual a Deus, infinito e eterno. E nós não conseguimos nos livrar disso. Uma ou duas. Ou nós estamos condenados eternamente
ao inferno, ou o próprio Deus pede desculpa a si mesmo pelo aquilo que nós fizemos. Ou o próprio Deus faz um ato de amor, de reparação a Ele mesmo, no nosso lugar, por nós, e dar-nos o mérito desse ato de amor, porque senão nós não podemos ser salvos. E desde Adão e Eva, a humanidade inteira está condenada ao inferno. Uma ou duas. Simples assim. Certo? Então, vocês já devem saber o que aconteceu, mas se não, nos próximos vídeos é esse assunto que eu vou levar para vocês, tá bom? Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.